A sabedoria de Salomão é colocada em prova. O dono do mar. E Paulo é protegido por uma cavalaria. Olá, eu sou a Solange Lima, esse é o Estudo das Escrituras e os textos que vamos estudar juntos hoje estão na próxima tela. Em 2 Crônicas, vemos que Salomão seguiu à risca as ordens de seu pai Davi, dedicando tudo ao Senhor. Antes fala das tarefas que ele deu aos estrangeiros. Salomão também decidiu mandar a sua esposa, filha de Faraó, para um palácio construído especialmente para ela, porque ele disse que não iria permitir que ela morasse no palácio que foi de Davi, porque os lugares nas quais a Arca da Aliança entrou eram santos. E obedecendo às ordens de Davi, Salomão seguiu todo o plano que Davi tinha feito. Lembra que ele colocou homens em turnos, levitas em turnos, sacerdotes. Salomão seguiu toda essa escala de trabalho que Davi já havia deixado pronto. E assim como seu pai santificou ao Senhor, consagrou-se, ofereceu sacrifícios, ele andou ali dentro da linha. Salomão recebe uma visita muito importante. A rainha de Sabá, riquíssima, importantíssima, e ela foi colocar em prova a sabedoria de Salomão, porque chegou ao conhecimento dela, como chegou ao conhecimento de todo mundo, de todos os reis, a sabedoria de Salomão intrigava todas as pessoas. Ela foi até lá tirar a prova. Salomão mostrou tudo, todas as suas riquezas, ela passou um tempo ali, ela fez muitas perguntas e ele respondeu a todas as questões. E por fim, a rainha dá o veredito. Olha, o que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava até ver com os meus olhos. E sabe o que eu concluí? Não me contaram metade sobre a sua sabedoria, da grandeza da tua sabedoria. Ou seja, ela concluiu que era muito além do que ela ouviu dizer. Ela levou muitas riquezas, muitos presentes para o rei Salomão, mas ele a presenteou com muito mais, porque Salomão era riquíssimo. Inclusive, na leitura de hoje, o cronista reserva um texto, um pedaço aqui da história para falar exatamente da riqueza de Salomão. De tudo que ele adquiriu, ele se armou de ferramentas, de armas, escudos de ouro, de bronze. E o texto diz que naquele tempo de Salomão a riqueza era tanta que a prata já nem tinha tanto valor assim. Tudo que Salomão tinha, a imensa maioria, era em ouro, ouro puro. Mas então chega a morte de Salomão. Assim como no livro de Reis, não tem um histórico profundo da história de Salomão. O livro de Reis detalhou, obviamente, as quedas, os pecados dele, mas também tem um relato breve. E em Crônicas é da mesma forma. No texto de hoje é narrada a morte de Salomão, somente cita-se que ele morreu e em cena entra o seu filho. O único filho de Salomão citado na Bíblia. Ele teve muitos filhos, porque teve 1000 esposas, mas somente um filho é citado, porque esse filho causou e não foi pouco. Seu nome, Roboão, o tal que dividiu o reino. E a partir daí foi só ladeira abaixo. Surge na cena também Jeroboão, que havia fugido do rei Salomão, estava no Egito. Quando soube que ele morreu, voltou para sua terra. E como lemos no livro de Reis, por isso não vamos nos deter agora neste ponto, o povo pede a Jeroboão que interceda diante do rei que agora substitui Salomão, seu filho Roboão, sobre os impostos que Salomão havia colocado e eles acharam pesados. Mas o filho de Salomão resolve se aconselhar com os anciãos e também com os jovens amigos dele. E claro, ele ouviu o conselho dos jovens e colocou ainda mais carga sobre o povo. E depois a gente vai ver o resultado disso. Salmos. Este Salmos é um pouco grande, tem 52 versos e, como dissemos, é o Salmos que encerra o livro 3 de Salmos. O escritor destes Salmos é considerado, depois de Salomão, o homem mais sábio. E o foco do salmista é a fidelidade de Deus. Mas vai chegar um momento dos Salmos que ele também, como quase todos os salmistas, vai lembrar das dores. E este Salmos está falando de Davi, da aliança que Deus fez com Davi. Por isso, em algum momento que nós ainda vamos estudar, o salmista vai tocar no assunto das dores e perseguições que Davi passou. Mas no texto de hoje,
quero ressaltar essa grandeza que o salmista está atribuindo ao poder de Deus, à fidelidade de Deus. Então ele declara: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, quem é poderoso como tu, com a tua fidelidade que te cerca? Tu dominas o ímpeto do mar quando as suas ondas se levantam. Tu a fazes se aquietar. Deus é o dono do mar. E a Bíblia diz que ele colocou um limite para o mar. Não é Netuno, o rei dos mares. É o Senhor dos exércitos, o rei de Israel, o Deus todo-poderoso, rico em fidelidade e em bondade. Ele é o dono do mar. E o mar obedece à voz do Senhor. Quando ele diz: aquieta-te, o mar obedece. Ele é o criador do mar. Sem Deus, o mar não existiria. É sobre este poder que o salmista está falando. Atos dos Apóstolos. Ontem vimos que o apóstolo Paulo jogou uma bomba, levantou uma cortina de fumaça entre fariseus e saduceus. Vamos saber o que saiu dessa treta. Claro, como era esperado, os saduceus e fariseus entraram numa discussão. E agora? Acreditamos na ressurreição? Não acreditamos? Os saduceus, além de não acreditarem na ressurreição dos mortos, também não acreditavam em anjos e espíritos. Os fariseus, sim. Então houve muita confusão, muita gritaria e, obviamente, os fariseus, como são fariseus, rapidamente mudaram de ideia. Até então estavam acusando Paulo, querendo que Paulo fosse preso, chicoteado. Quando Paulo se apresentou como sendo fariseu e levantou a questão de que estava ali sendo acusado somente por conta de falar da ressurreição de mortos, os fariseus prontamente disseram: não, de repente esse homem não está errado, vamos analisar direito aqui, talvez tenha sido anjo ou um espírito que o tenha orientado. E os saduceus, por sua vez, não creem nem em anjos, nem em espíritos. E então, temendo que Paulo fosse despedaçado por aqueles homens, porque era grande a confusão, o levaram para o cárcere, o levaram para uma fortaleza. E na noite seguinte, Deus apareceu a Paulo em uma visão. E o que ele disse? Sê corajoso. Como deste testemunho de mim em Jerusalém, também é necessário que o faça em Roma. E então os judeus armaram uma conspiração contra Paulo. Eles se juntaram e fizeram um propósito de jejum. Na verdade, eles acordaram entre eles que, sob pena de maldição, ficariam sem comer nada até que matassem Paulo. Sem comer e sem beber. E eram mais de 40 homens. E a armação que eles fizeram foi a seguinte: foram até os principais líderes religiosos e deram a seguinte ideia: olha, contaram o plano deles, estamos em jejum com o propósito de matar Paulo, só vamos comer quando o matarmos. Estamos debaixo de pena de maldição se a gente comer ou beber antes de matar Paulo. Então vá até o Sinédrio, peça para falar com eles e peça que Paulo se apresente dizendo que nós queremos ouvi-lo. Digam que foram investigar o que ele está dizendo e aí nós vamos matá-lo. Acontece que Deus, que é soberano, e disse para Paulo ser corajoso, era uma forma de Deus dizer: não temas, eu estou tomando conta de tudo. No meio daquela conversa estava um sobrinho de Paulo. Claro que aqueles homens não sabiam. Ele então correu até Paulo e contou o plano. Paulo pediu que ele fosse e contasse às autoridades, ele assim o fez. O comandante pediu que ele não contasse para ninguém que havia informado os planos daqueles homens e armou uma grande comitiva para a proteção de Paulo. Ele chamou os centuriões e pediu que eles preparassem nada mais, nada menos que 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, isso no meio da noite, para irem até Cesareia, e ordenou que preparassem uma montaria para Paulo, a fim de o levarem a salvo até o governador Félix. E então ele escreveu uma carta para ser entregue ao governador. Aquela comitiva toda iria entregar essa carta ao governador. Cláudio Lísias escreveu essa carta falando tudo o que tinha acontecido, e na sua explicação ele falou: olha, esse homem chegou aqui para ser julgado, eu achei que ele tinha infringido alguma lei,
mas é sobre as leis deles próprios, dos judeus, é sobre a religiosidade deles. Então eu não tenho como julgá-lo aqui, estou enviando a você para você decidir o que fazer. Quando eu soube que havia uma conspiração contra ele, logo eu resolvi enviá-lo até você. Mas também intimei os acusadores dele a irem até você. Então o cenário agora é: Paulo foi protegido, conduzido até o governador Félix em Cesareia. O governador da cidade onde Paulo estava enviou uma carta através da sua infantaria, contando toda a história e pedindo que Félix decida o destino de Paulo. Amanhã vamos saber o que aconteceu, mas já te adianto, isso vai render. Então eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até amanhã.